apresenta ou apresentou do que aconteceria antes da destruição do templo. A gente viu que esses sinais se cumpriram e nós paramos no versículo de número 15, aonde um outro sinal que é dito por Jesus era o surgimento desse indivíduo, que a ele foi atribuído essa expressão, o abominável da desolação. E aí o próprio Jesus cita a fonte de onde ele tirou esse termo, que era o próprio profeta Daniel, que também teve visões e mencionou sobre esse indivíduo que tinha como título ou nome abominável da desolação. Então, já há algum tempo, nós estamos aqui no livro de Daniel. Creio que hoje a gente consegue concluir aqui o que era pertinente para nós no livro de Daniel, para a gente voltar para Mateus no nosso próximo estudo, e aí a gente também tentar entender quem que é esse abominável da desolação que Jesus se referia aqui no versículo de número 15. O tempo que tivemos aqui no livro de Daniel, foi para a gente entender os 4 textos onde aparece essa expressão. Primeira vez no capítulo 8, depois no capítulo 9, depois no capítulo 11 e também no capítulo 12. Na última quinta-feira, nós aqui resumimos dizendo que o capítulo 8 se referia a um outro indivíduo. Então não era ao mesmo indivíduo que Jesus lá em Mateus, mas a uma outra pessoa, um outro personagem, que tinha as mesmas características que esse que Jesus está mencionando no capítulo 24 teria também. Então por isso que Jesus faz esse link com alguém do passado, porque teve as mesmas características, ele teria as mesmas características. Então o capítulo 8 se refere, se lembra aí de quem que era o personagem histórico? Antíoco IV Epifânio. Então o capítulo 8 está se referindo a esse indivíduo, a esse personagem, que depois de algumas centenas de anos viria e cumpriria essas profecias. O capítulo 9, nós observamos aí que, apesar de mencionar, aparecer essa expressão, se refere muito provavelmente à mesma pessoa que Jesus estava se referindo no capítulo 24, versículo 15. Vimos que o capítulo 11, aonde também aparece essa expressão, se refere ou se referia a Antíoco IV Epifânio. E o capítulo 12 nos dá a entender que ele sim, esse capítulo sim, se referia ao anticristo. Ou seja, não é nem a pessoa que Jesus estava se referindo no capítulo 24, mas aquilo que aconteceria quando aí sim ele estivesse para voltar. Então a gente precisa relembrar isso para gravar e a gente aprender. Tá joia? Na verdade, nós concluímos aqui tudo que a gente precisava sobre esse indivíduo, ou essa expressão que Jesus se apropriou aqui de Daniel. Porque a gente entendeu quem são esses indivíduos em cada um desses 4 capítulos. O que falta para nós é, no próximo estudo, entender quem que é esse personagem que Jesus estava se referindo. Não. Porque eu havia dito na última semana que hoje a gente faria algo um pouco mais prático, olhando para o capítulo 9. Só no próximo estudo. Antes da gente começar aqui a nossa leitura no capítulo 9, onde a gente vai gastar mais tempo, só repetindo aqui, irmãos. Abominável da desolação
biblicamente se referia a 3 indivíduos específicos. A Antíoco, quarto Epifânio, que aparece em Daniel, a esse outro indivíduo que Jesus se refere, que o Dodô já sabe, então quem quiser a resposta, pode consultar o Dodô lá que ele está certo. E ao anticristo, tá bom? Só que pessoas ao longo da história que agiram, têm agido ou agirão como esses indivíduos, pessoas que vão ter as mesmas características e agir de maneira semelhante, é um tipo de abominável da desolação. Então se aplica também o termo a toda e qualquer pessoa que vai agir da mesma forma que Antíoco, da mesma forma que o outro indivíduo lá que Jesus estava se referindo, e da mesma forma que de maneira maior, incomparável, agirá o anticristo. Está claro isso aí? Capítulo 9 de Daniel. Nós temos aqui algumas atitudes de Daniel em relação a todo o contexto que ele estava vivendo. O primeiro contexto que Daniel estava vivendo era um contexto de já experimentar do juízo de Deus sobre a vida de Israel. É tanto que, se a gente olhar aí o versículo de número 1 e 2 do capítulo 9 de Daniel, a gente inclusive já observou isso aqui em uma outra ocasião, mas se a gente voltar a observar o que é dito aqui nesses 2 primeiros versículos, o que acontece ou é dito aqui é justamente aquilo que Deus havia dito no passado através do profeta Jeremias. Ou seja, num tempo onde o povo de Israel vivia na Canaã, no território de Canaã, ali nas suas regiões, na sua pátria própria, né? Deus levanta o profeta Jeremias para profetizar: olha, vocês serão derrotados por um povo que os levará cativos e vocês ficarão escravos lá durante 70 anos. Então, esse povo eram os babilônicos. O contexto que Daniel está vivendo é exatamente esse. Quem conhece o livro de Daniel, principalmente quando a gente vê aí os primeiros capítulos, né, de Daniel, Daniel estava onde? Na Babilônia. Porque eles haviam sido dominados pelos babilônicos, levados para essa nação, e esse é o contexto de Daniel. Então, ele é levado para a Babilônia, ele fica lá como cativo. Então, Israel já se encontrava em uma circunstância de juízo de Deus, de castigo de Deus. E o outro contexto aqui não é só o presente, mas é aquilo que Deus, agora através de Daniel, estava revelando através de visões, profetizando o que aconteceria anos posteriores. Então nós temos um contexto presente, que é escravizados pelos babilônicos, já vivendo um juízo de Deus, um castigo de Deus. Mas um outro contexto do qual Deus revela a Daniel coisas que aconteceriam com o povo de Israel futuramente. Dentro desse contexto, Daniel tem algumas atitudes que são importantes para a gente considerar, para inclusive aplicarmos a nossa vida vivendo uma circunstância semelhante a essa, que a gente vai se identificar, infelizmente, olhando aqui para o capítulo 9. Mas antes da gente começar a nossa leitura no capítulo 9, perceba que o capítulo 8 é uma visão que Daniel recebe, né? A gente estudou isso aí, que inclusive se referia a Antíoco IV Epifânio. No versículo 27, depois de Daniel receber essa visão, aonde a ênfase aqui é em Antíoco Epifânio, esse ser, esse indivíduo que causaria tanto dano ao povo de Israel, profecia essa que se cumpriria centenas de anos depois. Então, só para os irmãos se situarem.
Israel vivia nas suas terras, eles foram tirados de lá, levados para a Babilônia. Eles ficaram lá 70 anos escravizados na Babilônia. Quando a gente vai para o livro de Esdras e Neemias, nós estamos num tempo onde o povo de Israel chegou ao fim daqueles 70 anos de escravidão. Eles voltam para Israel. As profecias que Daniel tem, ou as visões que ele recebe, eram tempos depois de Israel sair da Babilônia, voltar para Israel. Então, centenas de anos depois. Eu estou dizendo isso aqui só para os irmãos entenderem a linha cronológica aí das coisas que vão acontecendo. Daniel, tendo recebido essa visão do capítulo 8, que era para dias depois, posteriores à saída deles da Babilônia, voltarem para Israel. Então, quando Antíoco Epifânio se levantaria, qual é a reação que Daniel tem no versículo 27? Diz aí o texto: Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Tem algumas coisas interessantes aqui para a gente observar, mesmo que de maneira resumida. E eu vou precisar correr, né? Por causa do nosso tempo aqui. Mas, primeiro, é que Daniel recebe uma visão que, se a gente for pensar nos dias de hoje, se eu perguntasse quem gostaria de receber uma visão da parte de Deus? Eu acho que todos nós levantaríamos a mão. Porque é algo assim, sobrenatural, algo maravilhoso, que a gente imagina que é coisa maravilhosa. Principalmente por aquilo que a gente observa na própria Escritura. Mas o problema dessa visão não era nesse sentido positivo, de algo bom, de algo benéfico, mas não, é a antecipação de tempos que seriam terríveis. E qual é o contexto que Daniel estava vivendo? Um contexto terrível. Então, irmãos, é a gente se colocar no lugar de Daniel e pensar assim: talvez você passou a sua vida inteira numa outra nação, que não adora o Deus dos seus pais, o seu Deus, que vive uma vida toda estranha, aonde você só ouviu falar das histórias do passado que Deus fez na vida do povo de Israel, lá naquela terra que manava leite e mel, nos dias áureos do reino e do governo de Salomão. Então começa por aí, de você pensar o seguinte, que você nasceu num país que não é o seu. Desde o momento que você passou a existir, você existiu vivendo como um escravo. 70 anos ali. E aí Daniel, não foi bem o caso de Daniel, porque a gente conhece a história, sabe que ele viveu em Israel e foi levado para a Babilônia. Mas boa parte da sua vida Daniel passou na Babilônia. E aí, vivendo esse cativeiro, essa vida onde eles não tinham certa liberdade, e inclusive o próprio Daniel foi perseguido porque orava 3 vezes, foi colocado na cova dos leões, na fornalha lá, né, para ser morto e tudo mais. Então eles não viviam essa liberdade. E Daniel, vivendo boa parte da sua vida nessa circunstância, recebe uma visão. Mas não uma visão que talvez ele gostaria de receber. Mas uma visão de que viriam dias muito semelhantes ao que eles viveram e estavam vivendo na Babilônia. De que, de fato, acabaria esse período de escravidão na Babilônia. Versículo 1 e 2 do capítulo 9 fala isso para a gente. Que Daniel compreendeu que aquilo que Jeremias falou no passado se cumpriu. Eles viveram 70 anos escravos na Babilônia. Ou seja, de que não demoraria muito, eles retornariam para Israel.
Mas aí a gente estudou o livro de Esdras e viu que lá fala que eles gastaram muitos anos para reconstruir o templo, inclusive Jerusalém. E aí depois que tudo isso acontecesse, o que Daniel recebe? Uma visão, uma profecia de que eles seriam dominados novamente por uma outra nação, por um outro povo. E a reação que ele tem é: enfraqueci e estive enfermo. Espantava-me, no final do versículo 27, espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Diante dessa visão, ele não encontra forças, ele não tem uma certa reação, ele se prostra, porque a coisa é tão desmotivadora que ele se deprime, ele se vê sem qualquer ânimo para fazer qualquer coisa. Porque a visão, o sonho, no caso a visão mesmo, né? A visão era terrível. E ele diz que espantava com a visão. Não só se enfraqueceu, esteve enfermo, mas ele se espantava com a visão. O que eu quero destacar aqui para aplicar à nossa vida? É que nós entendemos, e a gente vai ver principalmente no capítulo 9, porque isso é dito por Daniel várias vezes, nós entendemos aqui que o que Israel estava vivendo, de estar escravo, ou ter sido escravo pelos babilônicos por 70 anos, foi fruto do castigo de Deus, ou foi resultado do castigo de Deus sobre aquela nação, sobre aquele povo. E aí, Daniel, então, tem essa reação de se enfraquecer, de se encontrar enfermo e de se espantar com essa visão. Mas há algo interessante aqui também, para a gente considerar nesse sentido, de que, meus irmãos, se o nosso contexto, como povo de Deus, tem sido o mesmo, de castigo, de juízo, porque estamos vivendo de maneira pecaminosa e errada, isso é terrível. E a gente não pode pensar que está tudo bem e está tudo ótimo. Mas a gente tem que ter essa reação de Daniel, de não se encontrar força, né? Não viver a vida como se nada tivesse acontecendo, ser feliz como se tudo tivesse bem, tivesse normal, porque pode ser que nós estejamos vivendo as mesmas circunstâncias que o povo de Israel, inclusive Daniel. E qual é a atitude que ele tem? Ele não fica apático, ele não fica insensível, mas ele fica mal. Então é a gente pensar na seguinte situação, de você, como servo de Deus, saber o que você precisa fazer, o que agrada a Deus, o que não agrada, e você justamente pecar contra Deus, e ao pecar, eu não fiz nada, vida que segue, está tudo bem, está tudo ótimo. É isso que a gente vai ver aqui, principalmente no capítulo 9. Daniel não tem essa reação de apatia, de insensibilidade, mas ele fica tão mal diante daquilo que está diante dos seus olhos, diante daquilo que aconteceria ao povo de Israel por causa do pecado, aonde Deus traria juízo, castigo, que ele se encontra enfraquecido, enfermo e espantado. Às vezes a gente precisava ter esse tipo de atitude, né, meus irmãos? De nos espantarmos no caminho que o mundo está seguindo, no caminho em que o mundo está vivendo, no caminho que crentes estão tendo, vivendo, e que talvez inclusive nós também estamos levando. Uma vida, irmãos,
como o povo de Israel, fazendo o que é o desejo do nosso coração, vivendo sem temor a Deus, achando que é só graça. Deus é graça. A gente vai ver isso aqui, o capítulo 9. Não vai dar tempo da gente talvez nem entrar nele, né? Pode. Só para variar. Voltando, irmãos. Olhando então para o último versículo do capítulo 8, que é nesse contexto de uma visão terrível que Daniel tem do que aconteceria anos depois de Israel sair desse tempo de cativeiro, voltar para Israel, ele não olha para isso como um bom sinal. E às vezes nós estamos vivendo como se Deus não fosse tratar conosco, trazer juízo sobre a nossa vida. Nada acontece no nosso coração. A gente não fica alarmado com o que Deus pode usar para tratar conosco. Se nós estamos vivendo como o povo de Israel viveu toda a sua história praticamente, uma vida errada, pecaminosa, entregue ao seu próprio coração. Então, para a gente encerrar, né? Olhando para isso, irmãos, a atitude que deve acontecer no nosso coração, se isso tem acontecido, é a nossa realidade, pessoalmente falando, ou se tem sido a realidade das igrejas nos dias de hoje, é de nós, pensando naquilo que depende de nós, né? É, em primeiro lugar, aproveitar enquanto é tempo. O que precisa ser corrigido, corrigir enquanto é tempo. A gente não esperar Deus, na sua justiça, derramar essa justiça sobre a nossa vida. Mas a pergunta que a gente faz é: nós não precisamos de visões. A gente já tem Deus revelando isso para nós na sua palavra. Então, de certo modo, o que a gente pode enxergar é a mesma coisa que Daniel enxergou. De que Deus está dizendo para o seu povo e para a igreja de Cristo, de que viver uma vida pecaminosa, errada aos olhos de Deus, trará juízo e castigo dele sobre a vida do seu povo. E como que nós temos reagido? Primeiro, será que a gente tem enxergado que as coisas não estão como deveriam? Segundo, se estamos enxergando, qual que é a atitude que nós estamos tendo? Começando em nós, na vida que a gente tem tido. Os pecados que nós estamos cometendo como se, Deus vai me perdoar, Jesus morreu por todos os meus pecados, eu sei que eu fui livre do inferno, mas eu volto a salientar que vida eterna é futuro. Mas e a nossa vida aqui? Nós temos uma vida a ser vivida onde Deus vai tratar conosco. Nós não vamos para o inferno, mas Deus, se nós estamos vivendo de maneira pecaminosa, Deus vai tratar, vai derramar o seu juízo sobre a nossa vida. Então, meus irmãos, enquanto é tempo, que a gente aproveite a oportunidade, corrija aquilo que precisa. Daniel fica alarmado, ele se esgota as suas forças, porque é como se você o tempo todo estivesse esperando uma mensagem de esperança, boa, de conforto e consolo. Aí quando a mensagem chega, você acha que vai ser, e aí não é. Porque o povo, nós vamos ver isso depois, né? Capítulo 9. O povo não deu ouvidos. Deus foi falando. E Deus faz exatamente como um pai faz com o filho. Filho, faz isso não. Já te avisei.
Vou te ensinar. Você tem que corrigir. Olha, a próxima vez eu vou fazer isso. Vai insistindo, vai insistindo. Chega uma hora que o limite da paciência, da misericórdia e da graça, num certo sentido, se esgota. E Deus trata. E aí, irmãos, é sofrimento desnecessário, porque a gente poderia ter corrigido antes. A nossa oração tem que ser: Deus, eu quero me corrigir. Deus, ajude o teu povo a se corrigir. E Deus, tenha misericórdia de nós, para que a gente possa mudar aquilo que é necessário na nossa vida. Que olhando para esse versículo 27, a gente possa aplicar isso ao nosso coração, meus irmãos. Pedir a Deus para sensibilizar, né? Para a gente poder estar... A palavra é sensível mesmo, né? A gente está sensibilizado para que a gente corrija, para que a gente, diante do que Deus está dizendo, que se persistir vai acontecer, a gente não brinque com isso. Mas aí a gente para por aqui, para a gente não estender demais. E na verdade, irmãos, o que a gente vai ver ao longo do capítulo 9 é a mesma ideia. Só que aqui o capítulo 9, Daniel, através da sua oração, explana, né? Ele detalha, ele investe mais tempo para poder dizer aquilo que estava no seu coração, que começou com esse sentimento aqui que a gente observou do capítulo 8, versículo 27. Mas o capítulo 9 já é um outro período, é um outro contexto, porque já não é mais uma visão. Mas tendo tido uma visão tão ruim como ele teve, a reação dele foi essa. Qual foi a reação de Daniel vivendo um outro contexto, que é o contexto do capítulo 9, onde, na verdade, ele entende a profecia de Jeremias, como está aí nos versículos 1 e 2. É proveitoso para a gente aplicar também, diante do contexto que nós estamos vivendo, de, infelizmente, pecado, de vida sem temor a Deus, de uma vida entregue aos desejos do nosso coração, de uma vida onde a igreja está vivendo sua vida cristã de qualquer forma e achando que ser salvo é tudo. É tudo, mas não é tudo. Porque a gente tem uma vida aqui. Não tem como a gente ignorar isso, né? Aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Em casa, irmãos, depois, leia o capítulo 9 de Daniel, para você já ir grifando lá essas atitudes que Daniel teve diante, agora, de uma realidade aonde ele percebe, chegou o fim dos 70 anos de escravidão. É uma outra realidade. Deu para entender? A realidade do capítulo 8, versículo 27 é: estou vivendo em escravidão e recebo uma visão de que haverão dias piores. Agora o capítulo 9 não. Acabou a escravidão. Mas ele também tem outras reações dentro desse contexto maior. Alguma outra pergunta? Alguma outra contribuição aí? Então vamos orar? Ficar de pé para a gente encerrar. O Dodô ora para nós, por favor, encerrando.